Bom dia, galera mais animada do Brasil, debaixo das cobertas. Gente, vamos começar a aula hoje com um vídeo. Semana passada, nós fizemos uma aula voltada para a ginástica rítmica, na qual acabamos dando enfoque para o aparelho fita, né? Fizemos a confecção, para quem não estava, se alguém perdeu aí. Confeccionamos uma fita alternativa, bem facinha de produzir na escola com alunos, e fizemos também a parte prática, que ainda bem que não houve nenhum acidente, ninguém pisou no crepom, ninguém arrebentou a fita, só a Heloísa que demorou um pouquinho para conseguir ajeitar, né, Heloísa? Tirando isso, acho que deu tudo certo, né? Eu consegui um espaço para dar aula, que eu estava sem internet, lembra que eu comentei com vocês que eu estava sem internet, mas eu dei um jeitinho, né? Nada que passar um óleo de peroba na cara e ser cara de pau pedir para a amiga emprestar a casa para dar aula, não resolvo. Elaine acabou de entrar. Perfeito. Então, como nós estávamos falando, né? A Elaine entrou agora. Estou recapitulando, Elaine, que nós fizemos na aula passada. Fizemos alguns movimentos da fita, o manejo do aparelho, no caso, fizemos os espirais, serpentinas, circundução, movimento amplo de 360 graus, lembra? Que fez esses movimentos, alguns são feitos com o pulso firme, o outros tem que ter o molejo do pulso para fazer, como, por exemplo, uma serpentina. Só para recapitular. Então, hoje nós vamos começar assistindo um vídeo de uma apresentação solo com o aparelho da fita, tá? Eu vou colocar aqui para reproduzir a tela com vocês. Gente, por favor, não dorme não, tá? No meio da aula eu vou dar um grito aqui. Carla, acorda, Tainá. Dá uns berros aqui. Você não respondeu porque eu tô dormindo, hein, professora? Ô, Carla, você não toma nem um café, não tem um cafezinho aí, não? Eu já tomei, professora, não adianta não. Outro dia eu tomei energético e fui dormir. Gente, eu tomei 2 xícaras de café. Eu fui dormir tarde, fiquei preparando aula até tarde. Daí eu levantei cedo, 7 horas eu já estava trabalhando. Eu pensei, eu vou tomar umas 2 xícaras de café para aguentar, porque aqui vai ser assim. Depois dessa aula já tem outra, já tem que atender gente, não para. Cadê o vídeo? Professora, tem essa, eu ainda não descobri alguma coisa que faz eu ficar acordado. Alguma coisa que faça você ficar acordada? É isso que você falou? Um balde de água gelada faz. É. Tá com a água gelada na cara? Tipo de bebida, assim, café, energético. Tem dia que eu acordo na marra. Ou tipo assim, ou acorda ou acorda. Caramba, opa, não era esse vídeo, mas eu já baixei tanto vídeo aqui que eu já até me perdi. Eu vou colocar um fita infantil aqui para vocês visualizarem. Apareceu o vídeo, gente? Aí? Sim. Não sou eu gritando, tá? É no vídeo. Ainda não sou eu. A torcida, né? Pelo que ela tá fazendo ali, imagino que ela vai fazer um lançamento. Deve ter prendido a parte do estilete no pé, que é a varinha. Vamos ver. Olha. Espiral. Circundução. Balanceio. Movimento em 8. Circundução, lançamento.
passou pelo corpo, dobrou. Gente, não vou passar o vídeo completo. Dá para vocês treinarem em casa, né? Facinho, né? Uma abertura com um giro, um pivô. Beleza, então, quis começar a aula com vídeo, com a fita, porque foi o que nós vimos na aula passada, tá? Agora, eu vou compartilhar os slides com vocês. Depois veremos mais vídeos. Despertada, meninas? Vamos animar, gente, vamos animar. Sei que esse dia tá Com certeza, ainda tô. Por isso que... Não, eu pensei assim, vou começar com um vídeo, né? Para ser um pouquinho diferente, mas aí a música do vídeo, se eu deixasse muito tempo, vocês iam dormir com essa musiquinha, né? Então, pessoal, só para recapitular o que foi visto na aula passada, né, sobre a ginástica rítmica, nós vimos sobre o início da GR no Brasil, com os imigrantes ali na região sul, aparelhos, no caso, nós demos enfoque à fita, os fundamentos, que manejo de aparelho, perdão, confecção de material alternativo, que nós também falaremos sobre isso hoje, e a prática com a fita também foi realizada. Lembrando que as apresentações aqui da fita, revisando o que vimos na aula passada, no caso, perdão, não só a fita, as apresentações da ginástica rítmica são individual ou em grupo. A individual, né, um atleta, um aparelho. Escolhe aqui no caso dessa imagem, a atleta está com a fita. O tempo ele acaba sendo menor, variando ali de 1 minuto e pouco, 1:15 a 1:30. Já apresentações em grupo, elas podem ser realizadas com combinação de 2 aparelhos ou um aparelho único. Por exemplo, as 5 atletas com a fita ou 3 atletas com fita, 2 com bola, então podem ocorrer essas combinações. E apresentações em grupos, o tempo é um pouco maior. Pode variar de 2:15 a 2:30. Tem algumas literaturas, alguns lugares que apresentam também 3 minutos. Mas, em geral, é isso. Apresentação em grupo, o tempo maior. Apresentação individual, o tempo menor. Aqui a gente viu também sobre a aplicabilidade da ginástica rítmica na escola. Trouxe essa imagem como exemplo. Algumas sugestões. Como incentivar a prática entre os meninos e as meninas, apesar desta modalidade ocorrer somente competições de provas femininas em Jogos Olímpicos, tá? Mas é para trabalhar isso dentro da escola, a prática entre todos. Propor atividades individuais, em duplas, em grupos, e vivenciar diferentes ritmos musicais, mais lento, mais rápido. Lembrando que a ginástica rítmica, ela tem acoplado ali 3 elementos fundamentais, 3 ali fundamentos, que são os elementos corporais, o manejo dos aparelhos e o ritmo musical. Essas 3 categorias estão juntas numa apresentação, numa série de ginástica rítmica. Então, a gente viu aqui sobre a questão de material alternativo. Na verdade, quando eu passei na aula de vocês, não estava assim, aí depois eu incluí aqui o material que a Carla usou, inclusive essa é a foto da nossa colega Carla, tá? Carla, para ter ficado melhor, só se você tivesse feito com o dobro do tamanho que você fez. Ficou show de bola, ficou melhor que a nossa de crepom, no caso, tá? Então, aqui eu incluí. Você pode falar de novo, professor, que eu não entendi, tô cortando. Aqui a sua foto que você mandou pra gente, né? Que você fez a fita com TNT, certo? Dá para ouvir agora? Carla? Fala de novo, cortou tudo. A sua foto tá aqui no slide. Sua foto, tá reconhecendo? Sim. Então, estou dizendo que eu incluí o seu material aqui e ficou melhor que a nossa de crepom, eu quis dizer. O TNT, melhor. Para ficar melhor, Tá. se você tivesse feito com o dobro do tamanho do TNT, o dobro do tamanho da fita, ia ficar bem melhor. É isso que eu estava falando. Bom, se não deu para ouvir, depois eu... Eu não sei mesmo que tinha ficado curto.
Então, pode perceber, até maior com espiral fica bem mais bonito. Então, gente, isso daqui a gente viu na aula passada, vamos falar de novo da fita Ô, depois. professora, e outro palito também que dá para utilizar na escola, que é digamos que menos perigoso do que esse de espetinho, é o de doce, porque ele não tem ponta, ele é igual atrás do de churrasco. Sim, perfeito, isso mesmo, bem observado. Dá pra usar, porque Comentário. é Verdade. meio perigoso, né? Esse de churrasco, que os coleguinhas podem se irritar um com o outro e furar, né? Sim, sim. Uhum. Gente, vocês querem ver se vocês pegarem, por exemplo, uma turma a gente chama Projeto Aceleração, não sei se já ouviram falar. A sigla é PAE, P-A-E, PAE. Quando falaram que eu ia pegar uma turma de PAE, eu falei assim, nossa, não sabia o que é? Projeto, máximo 20 alunos, tranquilo, de boa. Gente, aquilo foi o pesadelo da minha vida. O pesadelo. Eu sofri um dia antes, por antecedência, porque eu sabia que no dia seguinte ia ter que ministrar aula naquela turma. Então, assim, igual a Carla falou, tem caso e caso. Uma turma dessa eu nunca levaria. Eu não levaria esse espeto de churrasco, a não ser se fosse um dia de chuva com 5, 3 alunos ali, de repente, para ficar mais de olho. Porque é um tipo de turma que, quando eu iniciei, foi meu primeiro ano de estado. Eu peguei da mais difícil com trabalhar em escola boa. Me falaram que se eu terminasse a minha aula com todos os alunos vivos, eu já teria feito a minha parte. Então, vocês imaginam o nível da turma, tá? Só para vocês terem noção. Então, tem casos e casos, né? E isso que a Carla comentou bastante coerente, a questão da ponta. Tomar cuidado. Professor, não comece a me assustar desse jeito, não, hein? Então, vamos lá. Falando que os alunos é terrível assim, que eu desisto. Gente, tem uns casos que são bem difíceis. Tem uns que são bem difíceis mesmo, principalmente quando tem vários alunos muito indisciplinares ou alunos hiperativos na mesma turma. Aí tem que chamar até a polícia, né, professor? Tem, sim, teve. Já vi caso já de chamar a polícia. Na minha sala, chamaram até a polícia. É porque nós trancamos a professora dentro da sala. Mas que série? Eu estava na 8ª. A gente pegou e trancou ela dentro da sala. Ela era muito chata. Gente do céu, que horror. Nunca contaram assim comigo. Ela era muito chata. E daí ela entrou dentro da sala, a gente saiu tudo e trancou ela, largou ela lá. Meu Aí pai, a polícia foi chamada, nós fomos tudo para a secretaria. Nossa Senhora. Não, olha, minha mãe queria me matar. Na época a gente não aprontou nada desse tipo, mas aprontamos assim, uma coisa. Eu quebrei o vidro só da escola. Nada muito pesado. E também, como professora, teve os dois lados da moeda, né? Aprontei como era mas como professora, de ter empregado alguma pegadinha comigo, me sacaneado dessa forma. Uma vez, olha só, por coincidência, era um trabalho de ginástica, eles tinham que montar uma série em grupo, é o primeiro ano do ensino médio, agora que eu lembrei dessa presepada. E eles tinham que fazer a série, só que eu trabalhei a ginástica para todos, a GG, né, ginástica geral. E uma aluna da turma começou a movimentar um abaixo-assinado para os alunos não fazerem o meu trabalho, não realizarem a avaliação. Mas não deu certo, no final fizeram, a maioria fez, e saiu o trabalho bonito, hein? Mas sabe o que é, professora? Assim, é que nem você, eu acredito que você seja legal, assim, com os outros também. Então, as pessoas gostam. Porque não deixa jogar bola, igual eles querem. Então, aí devagar tem que tentando conquistar. Sim, então, mas essa professora, ela era muito chata. Aí, a gente pegou ela e trancou ela dentro da sala, ela começou a chorar, a gente mandava ela sair pela janela. Ela entrou em desespero. E daí tinha uns moleques bem terríveis que eles guardaram a chave e falou que não ia entregar. Aí só entregaram quando a viatura chegou. Gente do céu, não, isso já apartei briga, quase apanhei de menino, porrada. Elas falaram, não seja besta, você vai levar, deixa se matar. Se vê que o negócio ficou pesado demais, você retira o resto da sala, porque de repente pode jogar carteira e machucar feio um inocente. Tira a turma, qualquer coisa, e a gente chama a polícia, conselho. Mas não aparto. Aí tem professora que falou, eu não aparto, não. Gente, eu não tinha, eu fiquei assustada quando eu vi o negócio começou a pegar fogo, era dentro da sala, e eu entrei no meio, para, ainda bem que eu não levei um soco.
mas é tumultuado, então, assim, acontecem cenas inusitadas. Sim, na minha sala foi lajotada, saíram lá fora, a escola estava vocês estão falando de um negócio muito pesado, esse daí, nunca vi, mas, não. professora, é a realidade. Essas escolas de bairro, tem alunos que são terríveis. E eles começaram a brigar, saíram lá fora, a escola estava em construção, pegaram uma lajota e mandou um na cabeça do outro. Quem entrou no meio foi as merendeiras. Então, assim, escola de bairro é complicada. Na minha época na época do Giancarlo também tinha uns meninos bem terríveis, que era confusão direta. Morando? Não, eu moro no Morumbi, um dos mais calmos. Sei. Inclusive, tá. Inclusive, nesse bairro do Morumbi que tinha ou tem um projeto de atletismo. Tem, né? É aqui na Fafipa, praticamente, né? Ali. O projeto era não nesse bairro. E os alunos, a molecada ia para a faculdade, não é? Mas calma onde? Em que quesito esse calma aí? Gente, é bom vocês ouvirem o relato para vocês estarem preparados. Não é só academicamente, não, é preparado psicológico mesmo, né? Sim, eu falo porque, assim, o meu bairro ele é tranquilo, mas a molecada pinta. E na época do Giancarlo, tinha um menino da idade dele também, era diferença de meses. Ele era criança, nos seus 6, 7, 8 anos, ele não tinha professora que aguentava ele. Olha bem, com 6 anos, quando ele entrou, na creche, ele já dava trabalho. Com hiperatividade? Talvez, então, né? Sim, ele era caso de remédio dele. Sim, mas, assim, de teimosia também, porque a mãe dele deixava ele fazer tudo o que ele queria. E ele pulava o alambrado da escola, ele batia nas professoras, ele entrava com 6. Na creche, um dia ele mordeu o Giancarlo, ele deu mais de 10 mordidas no corpo do Giancarlo, que eu tive que esconder, porque senão ia dar briga, né, entre o meu marido e o pai do menino. Nossa, eu até o Giancarlo sarar, aí você imagina o espeto do churrasco para esse daí. Ele faz o coleguinha. Ele furava as crianças com lápis, ele pulava o alambrado e fugia da escola. As professoras tinham que ir correndo atrás dele na rua, porque ele estava na responsabilidade delas. E andava de bicicleta, entrava dentro da sala, subia nas carteiras, pendurava no ventilador. Meu Deus! Isso é um filme de terror! Sim, e isso com 6 anos, quando ele entrou na escola, ele já estava fazendo tudo isso. Aí ele não permaneceu, a escola não aguentou ele, mas não podia expulsar. Então, ele mesmo não queria assistir. Agora que você está falando, eu acabei de lembrar, uma amiga minha, professora do ensino fundamental, mas o aluno acho que era um pouco maior, com 8, teve alguma situação dela retirar os alunos de sala, ele acho que foi para cima dela, jogou alguma coisa nela, ela fez assim. a minha amiga professora. Sim, eu morria de dó. A diretora andava atrás dele, o pátio inteiro correndo atrás dele, gritando. Leonardo, ele desistiu, parou de estudar. Aí tentaram levar ele para pai, também não conseguiram. E no final, hoje ele tem a idade do Giancarlo, ele está perdido nas drogas. Então, para você ver foi muita culpa da mãe, sabe? Tem muitos transtornos e tudo, na verdade, assim, envolve muito a questão familiar também. Queira ou não, é uma problemática que faz parte e que esse aluno vai para as nossas mãos na escola. Então, às vezes você está dando aula, de repente você está ali sozinha com, principalmente as meninas, aí é relato de medo de padrasto, de medo de abuso, é relato de que sofreu abuso de alguém, de um vizinho, é muito problema. Então, tem hora que se você for pensar em tudo, né, é complicado. Mas realmente, em realidade, assim, tem que estar preparado para tudo. Às vezes a gente volta do trabalho até meio abalado. Sim. Teve vez mesmo do aluno vir conversar comigo, você vê que aquele aluno quer desabafar. A gente volta aflita, porque você pensa, meu Deus, coitado daquele aluno. Então, às vezes, um rendimento ali está baixo, um aluno indisciplinado, às vezes é porque por trás disso tem algum problema, é alguma coisa em casa, tem algum histórico ali também de falta de limites por parte dos responsáveis. Então, tem tudo isso, gente. Mas vamos acelerar. E agora que eu tô aqui vendo o tempo, tô preocupada com o tempo. Gente, depois, quando der mais tempo, manda lá no grupo relatando tudo. Quem já viveu, teve alguma convivência, manda lá as experiências pra gente. Então, aqui na ginástica rítmica, a gente tinha falado, né, ressaltando, na verdade, que o estado do Paraná, ele se destaca pelo desenvolvimento dessa modalidade. Então, na cidade de Curitiba, nossa capital,
tem a sede da Confederação Brasileira de Ginástica e o Centro Olímpico de treinamento dessa modalidade. Então, gente, como eu já tinha falado, o nosso estado, ele se destaca na prática da GR. Só que, na verdade, assim, essa prática da GR, ela vem crescendo de forma lenta. Conta com poucos esforços assim, isolados de alguns profissionais ou algumas instituições, tem esse probleminha. E tem muitos aspectos culturais em volta disso que, às vezes, acabam influenciando. Por exemplo, aspectos culturais que incentivam a prática do futebol e dos esportes coletivos com bola. Então, geralmente na escola, até na minha época, os esportes mais praticados são esportes coletivos. Tem uma graminha, vai fazer o quê? Vai jogar bola. Tá na rua com a molecada, tem qualquer uma bola ali, das mais simplesinhas, vamos jogar uma bolinha. Fazer golzinho, que a gente falava, põe uma lajota, põe um chinelo. Então, tem toda essa cultura da bola, do futebol, dos esportes coletivos. E também, no caso, outros fatores que podem estar ali em volta é o quê? A má formação ou a falta de capacitação dos professores da educação física para atuar com GR em escolas e clubes. Então, gente, estou falando para vocês agora, quando vocês estiverem formados, forem para uma escola, no mercado de trabalho, não vai me falar que vocês não tiveram nem noção da ginástica aqui. Vocês têm, né? Dá para trabalhar uma ginástica ali geral, uma ginástica para todos, pelo menos com alunos. Propõe, tá? Vai ter aquele que não vai fazer, que vai te achar louca. Ai, Deus que me livre. Vai te odiar, eu tenho certeza. Um dia uma aluna chegou para mim, e ó, que engraçado, uma aluna que tem problemas de aprendizagem, hiperatividade, só que é uma aluna que ama educação física. Então, como ela já é hiperativa, dentro da sala de aula é difícil para ela, só que na prática ela, né, nota 10. Ela chegou para mim e falou assim, professora, todo mundo fala que você é chata, mas eu gosto de você, tá? Porque começa o ano letivo ali, aí principalmente aqueles alunos que não te conhecem. E no meu caso, como eu não estou fixada em nenhuma cidade, nenhuma escola, eu fico rodando. Cada ano eu pego uma escola, uma cidade, uma turma. Então, sempre eu estou conhecendo novos alunos. Então, sempre no começo do ano, quando eu chego para a escola, que eu vou propor meu trabalho, tem um pouco de impacto e resistência. Por quê? Porque eles estão acostumados muito a fazer o que quer. Taca a bola, joga a bola, e joga a bola, e joga a bola no outro dia. Aula livre, joga a bola, joga Uno, fica no celular. Aí, quando a gente começa a cortar o barato, de primeira tem aquele susto por parte deles, né? Mas devagarzinho vai dando certo. Então, é muito bacana, porque teve aluno que bateu de frente comigo, que me olhava de cara torta, e que no começo aquele aluno não queria, que depois disso, hoje já formado, me respeita um monte, conversa comigo, de me encontrar na rua, vir me dar um abraço. Então, gente, tem que ter paciência, principalmente adolescente. Às vezes, aquele aluno que bateu de frente com você na escola, às vezes é um aluno que lá no futuro ele vai te respeitar, certo? Então, tem que ter muita paciência, bastante. Principalmente com adolescente. Lembrando também, tem muitos alunos da idade de vocês que eu atendo na escola, tá? 18, 19 anos, repetente. Tem aluno até de mais de 20. Eu já, no ensino médio, uma vez, eu atendi uma aluna que ela tinha, na época, uns 34 anos, assim, bem mais velha que eu. Já tinha sido presa, cada um tem uma história. Só que ela era muito educada, muito, assim, participativa e esforçada. Acho que ela, como já tinha uma história ali de vida, já quebrou a cara, já passou por certos momentos tristes, ela valorizava muito aquele momento dela na escola. A gente percebia como ela queria evoluir e reconstruir uma nova história. E é muito legal isso. A gente vê muito disso. Professora, o Guilherme quer entrar na aula. Beleza. Opa, Guilherme Santos. Guilherme Santos. Olá, Guilherme. Continuamos na ginástica rítmica. Então, pessoal, estou falando sobre esses problemas da disseminação da GR. Outro fator é o quê? Pouca publicação sobre a modalidade, sobre a GR, somada também à falta de incentivo público e privado para equipes de competição. Então, assim, a gente vê ali, por exemplo, em Londrina, tem atletas já para competições internacionais, que eu já li sobre. Então, está ligado com universidade. Ali na UEM também, se eu não me engano. Então, tem a universidade que serve como um empurrãozinho, digamos assim.
mas ainda falta, às vezes, publicação mais incentivo, como, por exemplo, acontece com os esportes coletivos, tem essa diferença. Então, falando da GR aqui, o que nós começamos a ver aula passada, tem o manejo dos aparelhos, a forma como vai conduzi-los, certo? E o manejo de cada aparelho, ele está intimamente ligado às características físicas do mesmo. Ou seja, as possibilidades de movimento que cada aparelho proporciona, o que você consegue fazer com cada aparelho. Por exemplo, enquanto você consegue dobrar uma corda, dobrar uma fita, você não consegue dobrar um arco. Então, tem movimentos específicos também. É uma observação bastante pertinente, uma observação bem pertinente isso, porque para vocês entenderem exatamente quais são os manejos, os movimentos de cada aparelho e por que alguns são comuns a todos eles e outros são específicos. Então, como por exemplo aqui, os aparelhos apresentados aqui, as suas características básicas e sugestão de adaptação. Eu já ia direto para apresentar os manejos, mas eu tinha esquecido, vamos falar também sobre a adaptação. Tá? Então, aqui na fita, por exemplo, nós adaptamos com crepom, palito de churrasco e fita adesiva. A Carla adaptou com um palito usado em decoração de festa, como suporte de balões, e TNT. Então, vamos falar também sobre adaptações. Vamos começar pelo arco. O arco é o famoso bambolê. A gente cresceu aprendendo o que é um bambolê. Era uma brincadeira que fazia mais parte das meninas ali. Então, popularmente chamado de bambolê, ele faz parte da cultura das crianças. E é um aparelho circular com certa rigidez para garantir a manutenção da forma circular durante o manuseio. Então, a gente às vezes confeccionava na minha época bambolê de mangueira velha da mãe. Não sei se alguém aí já fez. Elaine, você já pegou mangueira de casa para fazer bambolê quando era criança? Menina? Não sei. Já, meu pai trabalhava de pedreiro e daí ele tinha aquelas mangueiras de colocar dentro da parede para pôr os fios, né? Sim. E eu pegava aquilo lá e fazia bambolê. Vamos falar sobre isso. Inclusive, isso daí que você está falando, eu acho que é uma das sugestões que tem aqui, se eu não me engano. Eu gosto tanto de bambolê que eu comprei esses tempos atrás. Eu tenho. Perfeito. Você está com ele guardado? Tá ali no quarto. Perfeito. Você vai usar, então, mais para frente, tenho certeza. Deixa ele bem guardadinho, só pronto para ser usado. Então, pessoal, às vezes a gente adaptava de uma forma que ele ia perdendo um pouco a forma circular ali, mas dava para brincar. Ele mede aproximadamente 40 centímetros de raio e é de fácil empunhadura, que é a pegada, pois a espessura é pequena. Aqui, ó, uma adaptação. Aqui, Elaine, esse daqui chama de... como que é o nome, gente? Esqueci o nome. Conduíte. Esse daqui é usado para passar fiação nas construções, tá? Então, aqui, ó, ele pode ser confeccionado de conduíte, material emborrachado, resistente, usado para passar fiação em construção. Microfibra, madeira ou metal, e a sua dimensão ela pode ser adaptada de acordo com o público-alvo. Então, tá trabalhando com crianças pequenas, dá para fazer menorzinho, com adolescentes, e tem uns adolescentes que são enormes, são bem grandes. Aí dá para fazer um pouco maior também, de acordo com o tamanho. Aqui, temos uma imagem do arco, que ela está prensando o arco no corpo. Aqui também, perceba na articulação do joelho, no GIF, ela equilibra e prensa o arco do joelho, puxando ele, certo? Trabalha ali, antes ela equilibra. Os manejos de aparelho, do aparelho arco, no caso, balancear, batidas, circundar, equilibrar, lançar, movimento em 8, que vai girando aqui, ó. Faz aquele movimento do infinito, prensar, quicar, rolar, rotação. Então, são várias possibilidades com todos eles. Aqui o outro GIF. Tá rodando para vocês aí o movimento? Sim. Que bom. Tá. Isso. Próximo. Agora vamos falar da bola. O aparelho da bola, ele também é muito popular, né? Na verdade, falou em bola, eu acredito que falar em bola é o objeto mais famoso na nossa área, assim, mais popular. Então, confeccionado de borracha de textura áspera ou lisa, com aspecto opaco e brilhante. Geralmente, nas apresentações, a gente vê bastante aquelas bolas que ela é de um aspecto mais brilhoso, né?
Então, elas pesam entre 300 e 400 gramas no oficial. A indicação é o quê? A bola de 300 gramas, que é um pouco menor, para iniciação até uma categoria infantil, para os menores. E bola de 400 gramas, uma categoria juvenil adulta, para os maiores. O diâmetro ele varia de 16 centímetros as bolas menores e 18 a 20 centímetros as bolas maiores. Então, igual eu comentei do arco, igual vamos falar da fita, dá para adaptar, usar menor quando está trabalhando com crianças. Aqui, ó, adaptação para confecção. Bola de meia, preencher com jornal várias vezes e depois envolver com uma bexiga. Bexiga cheia de areia ou pães. Esse pães tá aqui, são grãos pequenos. Envolvida com jornal e forrada com fita crepe ou fita amarrada larga. Então, assim, tem várias formas. Igual eu falei para vocês na aula anterior, vai da criatividade, igual a Carla fez, improvisou e ficou legal, tá, gente? Se bem que tem umas bolas de R$1,99, umas bolas bem baratinhas, a gente usava muito, eu usei muito para brincar de bets, a gente comprava umas bolinhas assim, R$1,99, mais ou menos esse tamanho de plástico, e às vezes ela ficava meio murcha, quando ela ficava um pouquinho murcha que era bom, porque daí a gente brincava de bets pé, aí era só na bicuda, não sei se vocês já brincaram de bets pé, não usava o taco. Então tem essas bolas também para comprar no R$1,99 que é uma opção, aqui seria para confeccionar, do jeito que está explicando. Essas sugestões aqui eu peguei do livro. Eu esqueci de colocar as referências do livro ali, mas depois eu passo para vocês. Então, os manejos da bola: balancear, batidas, circundar, equilibrar, lançar, movimento em 8, prensar, quicar, rolar, rotação. Aqui tem um detalhe, observam que são os mesmos que o arco. Se vocês verificarem, o mesmo, vocês conseguem bater o arco, conseguem bater a bola. Consegue balancear o arco, balancear a bola. Consegue equilibrar o arco, equilibrar a bola, rotação. Mesmos movimentos. Aqui, no caso, ela está prensando a bola entre os pés. O GIF, batendo a bola, rolando no chão. Aqui ela está equilibrando. Esse daqui, geralmente, quem gosta de fazer é jogador de basquete. Tem jogador de basquete aí no grupo? Tem, gente? Tem o Guilherme, que gosta muito. Acho que o Caio também. O Lima e acho que o Caio também. Isso. Agora na corda. A corda ela é muito utilizada também nas brincadeiras infantis. Eu pulei muita corda. A gente gostava bastante de fazer assim, ou amarrava num portão, numa árvore, num poste, ou duas pessoas segurando e batendo, e a gente ia entrando na corda, pulando, cantando aquelas músicas tradicionais. Então também é bem famosa, além da bola e do arco. Ela também é utilizada, além de brincadeiras infantis, na preparação física. Eu já pulei, inclusive no começo da pandemia, um dos exercícios que eu fiz foi pular corda em casa. Não sei se alguém mais aprontou disso, mas eu pulei corda aqui em casa. Na época, já que estava, principalmente no comecinho da pandemia de isolamento social. Então, ela é utilizada tanto na preparação física e aeróbica ou de coordenação. De outros esportes também, ou em aulas de ginástica de academia. Às vezes é usada também funcional, crossfit, é usado de outras formas também. É verdade, professora, eu usado bastante corda no crossfit, inclusive eu não sei pular corda, eu nunca gostei. E a moça da academia fica brigando comigo, ela fala, você tem que aprender, você vai ser professora de educação física. E você viu que tu fala aí, trabalha a coordenação, tem que tentar. É ótimo para coordenação mesmo. Vai aos poucos. Pessoal, então ela possui quase o dobro do seu praticante, no caso, o tamanho. É flexível, com espessura aproximada de 12 milímetros e que possui um nó em suas extremidades, tá? Por que esse nó? Porque esse nó, ele vai acabar facilitando o quê? A empunhadura, a pegada ali do movimento. Então, é normal ter esse nozinho. Ela pode ser confeccionada de sisal. Esse sisal é um material rústico de palha. Ou nylon, cordas náuticas. Aquelas cordas que são usadas no crossfit, a gente chama também corda naval, que fala, não é? Acho que é alguma coisa assim, né? Adaptação para confecção. Jornal enrolado ou torcido, envolvido com fita adesiva larga. Olha só que criativo. Amassar tudo o jornal e passar a fita. Dá para fazer. Tranças de barbantes grosso ou de plástico, de tecido.
usar lençóis velhos ou toalhas cortadas em tiras. Então, assim, tem aqui de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. Aqui seria uma corda de sisal. A corda aqui, ela está pressionando o corpo na corda, as outras estão puxando, formando figuras também. Balancear, batida, circundar, dobrar, envolver o corpo, espirais, formar figuras, lançar, movimento em 8, prensar, quicar, rotação, serpentinas, solturas. Nossa, eu coloquei formar figura 2 vezes. No caso aqui, elas estão formando uma espécie de um X, uma figura, e 4 atletas, lembrando que são 5 no grupo. E a quinta isso fez, provavelmente, deve ter feito um salto aqui. Então, vamos lá. É a corda. Então, agora, depois da corda, falta a gente ver aqui as massas e as fitas. As massas. É um aparelho composto por um par idêntico, confeccionado de madeira, borracha ou microfibra, de formato muito específico, semelhante às claves de malabaristas. Eu mesmo já vi no semáforo. O Maringá, às vezes, tem, que é um pouco maior a cidade, os malabaristas usando essa espécie de malabares com massas. Tem também com aquelas argolinhas, pequenos arcos também. É bem similar à arte circense, tanto que também, isso daqui, no caso, quando a gente puxa o conteúdo para a ginástica circense, a massa, ela faz parte do quesito malabares. Então, cada parte da massa possui uma denominação. A cabeça, que é a bolinha, o pescoço, que é a parte alongada, e o corpo, que é a parte mais arredondada e de maior largura, tá? Dividido em 3 partes. Cabeça, pescoço e corpo. Quando eu fiz a minha massa, aí na faculdade, eu usei cabo de vassoura, garrafa PET pequenininha de refri e colei com Durepox. Ficou super legal. A bolinha fiz de Durepox também. Usei fita, aquela fita preta. Meu pai usa tanto, gente. Isolante. Isolante, fita isolante. É que meu pai é eletricista, ele usa um monte. Isolante. Isso, passei muita fita isolante também entre a garrafa PET e o cabo de vassoura. Provavelmente eu enfiei o cabo de vassoura com um pouco de Durepox ali no buraco da garrafa, na boca. E a bolinha onde pega eu fiz de Durepox, que seria a cabeça. Nossa, eu lamento de ter jogado essas massas. Queria ter aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, sugestão para confecção. Garrafa PET, 600 ml, meias velha com bolinha de tênis usada, com saquinho de areia dentro, na ponta, saquinho plástico com nó, onde segura na mão, enche ali de areia, dá um nó, fica aquela bolinha, depois prende isso. Aí eu sugeri ali o cabo de vassoura, Durepox para colar, enfim, do jeito que vocês acharem que dá. Eu já vi também com copinho de Danone, de iogurte, eu acho. Parte mais pesada. De Danone, acho que eu já vi. Então, as massas, quais os manejos de corpo? Balancear, batida, circundar, equilibrar, lançar, movimento assimétrico, movimento em 8, pequenos círculos e molinetes, prensar. Depois eu mando imagem para vocês pesquisam aí o molinete. São as duas massas girando junto ali. Tá? Então, o molinete, por exemplo, ele é um manejo específico das massas. Aqui ela está fazendo movimento com o corpo, né, elemento corporal de equilíbrio, de giro. Ali depois ela faz as batidas da massa. Não estou dizendo que é só isso que está escrito aqui, gente. Podem fazer movimentos livres também ali, e irem fazendo esses manejos específicos que estão listados aqui. E a fita, que nós vimos já na aula passada, que é um aparelho composto por uma parte mais rígida, comprida e cilíndrica, denominada estilete, de aproximadamente 35 centímetros, que é um pouco mais que uma régua escolar, aquela régua convencional que a gente usa na escola, ela tem 30 centímetros, um pouco maior. E uma fita de tecido, por exemplo, de cetim, de seda, no caso oficial, geralmente é de cetim. E de aproximadamente 7 centímetros de largura e 5 centímetros de comprimento. Entre o estilete e a fita também tem um girador, que é uma peça pequena, para deixar o movimento mais livre da fita. E um ganchinho. Então, é parecido com um alfinete de bebê também, que prende o girador à fita. Eu vou mostrar uma imagem ali de uma sugestão para usar, que eu usei na época de faculdade, que é um objeto de pescaria.
Então, uma observação. Sugere-se que na prática com a fita seja utilizado o comprimento de 3 metros para crianças pequenas, 4 metros para crianças maiores e adolescentes, e 5 metros para adultos com um pouco mais de vivência. Em competições oficiais, por exemplo, a fita ela tem que ser de 5, 6 metros, é uma fita bem longa. Ô, Carla, então, igual eu estava falando para você ali, ficou bem legal de TNT, só que ficou muito pequenininha. Tá? Então, claro, a nossa de crepom também ficou pequena porque não tem por onde o crepom. Mas, por exemplo, quando... Eu imaginei, professora, mas, tipo assim, eu acho que dá pra, tipo, cortar. Sim, dá pra tipo, mais o tamanho daquele e colar na ponta daquele, né? Mãe, só um instante, gente. Tem alguém aí fora falando muito alto, tá me atrapalhando. Quem que é? Nossa, por favor, pede para dar uma segurada aí. Hoje não é o carro do ovo, tem gente aqui. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó, esse objeto aqui é girador de pesca, acho que chama, tá? Ele tem esse... dá para usar só essa parte, aí tem que arrumar um jeito de amarrar ali na varetinha, né? Ou prender ali com uma barbante, fita, mas aqui deixa o movimento mais livre, maleável. E esse ganchinho, tipo de um alfinete ou um clips, dá para colocar também. Aqui tem o TNT colorido e esse palito do mata-moscas para fazer o estilete, que a parte da varinha chama estilete, a outra parte é a fita em si. É a adaptação aqui, eu coloquei o cabinho de mata-moscas, o bambu, ou um bambu fino cortado do tamanho de estilete. Às vezes aquele bambu usado para fazer pipa também, né? Não sei se alguém já fez a pipa. Adaptação para o girador, clipes, o girador de pesca, e adaptação para fita, tiras de tecido de lençóis ou toalhas velhas de mesa, como já foi citado em outro momento aqui, ou TNT. E a gente viu como o TNT fica melhor, né? Manejo de aparelho tem aqui balancear, circundar, dobrar, envolver o corpo, espirais, formar figuras, lançar, movimento em 8, prensar, serpentinas, solturas e formar figuras. Aqui, adaptação simples para a escola. Nessa adaptação simples para a escola, é o que a gente já viu, tá? O que foi falado. Aqui eu coloquei o palito de churrasco, ou palito de decoração de bexiga, sugerido pela Carla, que eu amei a ideia, para fazer estilete. Crepom ou jornal para fita. Só que, ó, lembrando que se você usa o crepom ou jornal, você está produzindo umas tiras mais sensíveis, portanto, de breve aproveitamento. Como eu falei, eu fiquei com muito receio de pisar na minha fita no momento da aula semana passada e acabar rasgando, porque eu sou um pouco desastrada. Então, fiquei muito contente que isso não aconteceu. E fita adesiva para fazer a colagem, né? Aqui, ó, tá fazendo um espiral em volta do corpo. Então, tem alguns momentos que ela segura a fita, por exemplo, no início. No início de uma série, gente, elas geralmente fazem um posicionamento bem bonito lá, construindo figuras, trançam a fita, pega na ponta, puxa, segura pelo meio. Então, tem várias formas, tá? Tem aqui, tem aqui, pessoal, eu tenho um vídeo que mostra alguns movimentos da fita, só que eu vou enviar para vocês, aí vai ficar de tarefa para hoje, vocês assistirem o vídeo. Eu vou mandar o link, eu vou fazer assim, eu vou ver se eu consigo mandar no grupo e mandar no e-mail, porque às vezes vocês estão no celular ali rapidinho, não toma muito tempo, e é bem bacana, que daí tem algumas explicações para ajudar na fixação do conteúdo. Tem um vídeo da fita ali que daí vocês já assimilam o que vocês fizeram na prática, o que a gente fez e o que vocês viram aqui na teoria. Fica mais fácil. Tem alguém que está aqui presente que não estava na aula semana passada? Ou todos vocês estavam? Estava, né? O Guilherme Lima, que entrou por último? Não, Guilherme Santos, né? Que entrou por último. Eu tenho que anotar o nome. Tá, Guilherme Santos. Mais alguém entrou ou só foi o Guilherme Santos? Que eu estou anotando aqui na chamada. Você marcou o meu, professor? Marquei. Tá. A hora que entrou, eu já escrevi. A hora que você entrou, a gente estava começando ainda, eu lembrei. Então, pessoal, por hoje é só, tá?
Lembrem-se, se exercitem, não fiquem só debaixo das cobertas, tá? E depois eu envio o vídeo para vocês terem um divertimento no final de semana, assistir vídeos de ginástica, para passar o tempo e aprender. Beleza? Gente, eu sou muito otimista, tem que ser assim. Vou falar, nossa, não acredito, né? Tem que ser assim, otimista. Vocês viram a mensagem motivacional que eu mandei no grupo, né? Sim, eu vi. Muito linda. Deixa eu interromper aqui a gravação de hoje. Professora, acho que a Caroline entrou.